terrorizados, como vocês vão? Estamos aqui no episódio de hoje para falar de um filme que estava sendo aguardadíssimo por todos nós terrorzeiros, principalmente nós fãs de slasher, né? Que a maioria aqui do podcast é muito fã de slasher. E a gente veio falar hoje da sequência legado de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, né? O filme que retornou aí depois de muitos e muitos e muitos anos. A gente conta assim desde 98, porque eu acho que ninguém aqui considera aquele filme desastroso de 2006. Então a gente tá assim há mais de 25 anos assim esperando uma sequência assim digna dos outros filmes. E tivemos. Será que nós amamos, odiamos, achamos mais ou menos? É o que a gente vai falar aqui. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial aqui para participar com a gente, um grande fã da franquia, né? A gente está aqui hoje com o Giovanni, tá? Do fã-clube Franquia Verão Passado. Oi, galera. Tô aqui com a minha camisetinha, ó. Já pra falar do filme, assisti 2 vezes já. E a gente tem a página lá, eu sou o ADM principal da fã-clube Franquia Verão Passado, que surgiu aí há uns 2 anos, antes até do anúncio desse novo filme, que eu sempre gostei muito da franquia. E agora com o anúncio a página tá melhor ainda. É isso aí. Bem-vindo, Giovanni. Espero que você goste. Vamos lá, então. A gente está aqui com o Patrick, Boa noite, gente. que ele ainda está sem câmera, mas em breve ele estará com a câmera. Pra Em gente não ficar breve. fingindo que tá conversando com uma foto, mas tudo bem. E com a Laura, nossa final girl do episódio. Oi, oi, galera. Bom, gente, então, como eu havia falado, né, o filme dessa semana Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, a sequência Legado, que segue mais ou menos os mesmos trilhos de Halloween 2018, mais ou menos Premonição, Laços de Sangue, Pânico de 2022 também, que é pegar uma fórmula já existente, com personagens existentes de uma franquia do passado, e adicionar novos personagens, mas sem esquecer dos personagens antigos, né? Então esse é mais ou menos o que a franquia Legado, a sequência Legado, ela faz, né? Tentar construir um novo caminho, assim, para a franquia, mas sem esquecer do passado, porque o passado é a cola que junta o que era antes e o que tá vindo agora, né? E aí não foi diferente com a franquia, eu sei, né? Esse filme foi anunciado lá no ano passado. É dirigido pela a diretora de um filme que eu gosto muito da Netflix, que é o The Revenge. E outro filme da Netflix, uma comédia romântica muito boa também, que é Someone Special, né? Alguém especial também. E é a primeira vez dela, da Jennifer, no terror. Então ela fez a franquia Eu Sei Que Vocês Vão Passado. Ela é muito amiga também da Sarah Jessica... desculpa, calma aí. Da Sarah Michelle Gellar, né? E elas já tinham trabalhado juntos no Do Revenge, que é aquele filme meio Mean Girls, que tá na Netflix também, lá de 2022. Enfim, então, o que a gente vai... Nesse filme, agora, da sequência Legado, a gente acompanha, né, mais ou menos a mesma história, assim, lá de 97, do clássico, escrito pelo grande mestre Kevin Williamson, né? E a gente acompanha esses 5 amigos, né, que estão se reunindo depois de tempo para comemorar o noivado de uma das amigas deles, né, que é a Danica, que é o grande alívio cômico do filme, a gente vai falar depois sobre ela. E aí eles se envolvem num acidente na estrada lá em Southport, né? A gente volta pra Southport, lá na Carolina do Sul, onde se passa o primeiro filme. E aí eles se envolvem num acidente que é um pouco diferente do primeiro filme, não é nas mesmas circunstâncias, né? São circunstâncias assim diferentes. Mas eles se envolvem nesse acidente de carro e, né, seguem os mesmos padrões que nossos queridos Helen, Barry, Julie e Ray, lá em 97 passaram também, de não irem atrás da polícia, de guardar esse segredo por um ano e tudo, até que uma figura mascarada vai atrás deles de novo e eles precisam descobrir quem é que está tentando matá-los. E com isso eles vão atrás do pessoal do passado, que é a Julie, os sobreviventes, a Julie e o Ray, para tentar ver o que eles conseguem descobrir sobre isso, né? Porque eles são as únicas fontes de informação que eles teriam, né? Do nosso grupo de amigos, liderado lá pela Ava, a Danica, para tentar descobrir o que é que tá acontecendo. Bom, gente, é o seguinte. Eu vou falar, assim, mais ou menos minha opinião, porque, tipo assim... Vamos falar de sequência que fez certo
desde o começo aqui. Brincadeira. Mas é o seguinte, eu sempre gostei de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A franquia em si é uma franquia que me agrada, não é uma coisa assim que eu amo demais, porque eu acho que precisaria um pouco mais de mitologias e coisas mais assim firmes da franquia. Eu acho que a franquia ela às vezes se sustenta um pouco muito em cenas icônicas dos dois primeiros filmes e às vezes esquece um pouquinho de criar um legado assim enorme como outras franquias já fizeram. Mas assim, eu gostei demais assim dos personagens novos. Principalmente, né, como eu falei, a Ava, que é protagonizada pela uma queridinha minha e do Patrick, que é a Chase Sue Wonders. E também da Danica, né, que é a Madeline Klein, que ela é um grande alívio cômico do filme e tudo mais. Eu acho que ela tentou pegar, assim, um pouco do espírito da Ellen e fazer uma versão mais contraída, assim, da Ellen Shivers, né? Porque as duas são Crocker Queens, são loiras, bonitas e tal, estão sempre, assim, correndo perigo e tudo mais. E eu acho que tiveram, assim, muitos personagens que foram bem aproveitados. Eu gostei demais também de outro personagem que eu achei que ia ser, assim, bem sem graça, que era o Teddy, que também é o namoradinho, ex-noivo, né? Namoradinho da Danica. Que eu acho que eles souberam aproveitar bem ele como um alívio cômico, assim, meio bobinho, meio fofo. Daí temos a Steve, que isso daí é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que a atuação da atriz que fez, que foi a Sarah Pidgeon, foi muito boa, foi em ponto. Eu acho que ela se inspirou, muita coisa desse filme se inspira, sim, em Pânico 5 de 2022. E eu senti que ela quis também dar uma coisa meio Mike Madison na performance dela, que é uma coisa que eu gostei, mas não sou tão original quanto poderia ser, né? E assim, destaque totalmente negativo pro Milo, né? Que é o príncipe Eric da Cinderela. Não, Deus. Da Pequena Sereia. Péssimo ator, péssimo personagem, tudo horrível nesse cara. Enfim. E também as performances do Fred Prinze Jr., que eu nunca achei que foi um bom ator. Mas nesse filme eu achei que ele tá muito bom. O papel que deram pra ele, assim, a relevância que deram pra ele nesse filme, eu acho que se encaixou muito numa coisa que eu acho que o ator sempre quis fazer, que é um papel menos menininho, bonzinho, legal e uma coisa assim mais real, assim, sabe? E nem precisamos falar da nossa querida Jennifer Love Hewitt, né? Que eu acho que ela arrasou bastante no filme. Eu acho que ela trouxe, assim, uma maturidade que a gente não conseguiu ver muito na Julie James, porque a gente não acompanha a vida da Julie James há mais de 20 anos. Então a gente não sabe como que ela é adulta, como que é a vida dela, o que que ela fez. Agora ela é uma professora universitária especializada em trauma. Eu achei isso muito legal, assim, sabe? Porque mostrou que ela não tá traumatizada, ela conseguiu enfrentar o passado dela, diferente do Ray, que nunca conseguiu enfrentar. E conseguiu, assim, sabe? Tipo, sair um pouco dessa questão, assim, de meu Deus, como que eu vou enfrentar esse passado? Como que eu vou lidar com a minha vida? O que que eu faço? Como eu supero isso? Eu tô presa no passado ou eu escolho seguir em frente? Entendeu? Eu acho que o filme ele trouxe, assim, mesmo que a participação da Jennifer Love Hewitt, da Julie James, eu gostaria que tivesse sido um pouco maior. Ela aparece em momentos muito importantes e pontuais do filme, mas eu sinto que poderia ter sido um pouco maior, né, tirado um pouco o espaço para umas besteiras que tiveram no filme para deixar mais ela, mas eu entendo também que ela foi gravar um pouco mais tarde, tiveram algumas complicações. Enfim, mas eu, assim, em questão de personagens, eu acho que o filme tá muito bem servido, né? Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham nessa parte, pelo menos, assim, antes da gente começar a falar muito bem ou esculachar o filme, eu acho legal a gente pelo menos estabelecer, assim, o que a gente achou porque de um slasher a gente sempre tem que ficar preocupado, assim, os personagens são legais, são interessantes e tudo mais, porque a gente tem que se preocupar com eles ou querer que eles morram. Então, assim, isso é muito relevante. Sobre a Dani, que eu achei que ela ficou muito caricata. Eu não gostei muito de como ficou ela como alívio cômico. Podia ter sido muito mais leve. Eu achei que eles quiseram trazer, pelo menos acho que talvez isso tenha acontecido só na dublagem, porque eu assisti dublado e já vamos adiantar que a dublagem tá horrível. Eu não gostei, tipo, Nossa, nada. E talvez a dublagem tenha deixado ela um pouco mais caricata, com as falas
As gírias dos jovens de hoje em dia eu achei que ficou um pouco forçado. Eu não curti muito essa parte, não. Sobre a Julie, eu gostei muito da participação dela também. Eu achei que eles conseguiram trazer os personagens legado de uma forma muito melhor que Pânico 5, porque eu achei que a Sidney em Pânico 5 não foi muito bem aproveitada. Já a Julia, eu achei que ela foi encaixada bem nos pontos certos que deveria ser encaixada nesse filme. Então, eu gostei muito dessa parte. Sobre ela ter superado, igual o Gali falou, talvez ela não. Ela tenha superado no sentido de não ter feito a mesma coisa que o Ray, mas ao mesmo tempo ela tem sim um trauma, ela ficou sim muito traumatizada, porque isso mostra no final ela super preocupada com as câmeras e com o movimento, e que provavelmente ela poderia estar sendo perseguida de novo, já que o assassino teria, entre aspas, voltado, né? É, sobre a. Esqueci o nome da que você acabou de falar, calma. Eva? Eu não gostei muito dela. Não, não me simpatizei. Não sei, A protagonista? eu não, eu queria que ela morresse a qualquer hora, porque não sei, eu não peguei uma simpatia muito com ela. Eu achei que o Ted, inclusive, foi muito mais um alívio cômico leve e mais natural do que a Danica. Acho que poderia ter sido mais ou menos igual ele foi. É, e sobre. E sobre a. Como que é o nome dela? A Ty. Steve. A Steve. Gente, eu esqueço muito o nome. Eu assisti ontem, eu esqueço tudo muito rápido. Dos nomes das coisas. A Steve, eu gostei muito da personagem, eu fiquei muito surpresa. A gente vai falar mais, né, ao decorrer aí mais pro final, mas eu fiquei muito surpresa com ela e eu gostei muito da personagem. Acho que no geral é isso do que eu curti dos personagens em si. Eu acho que o seguinte, a primeira vez que eu fui assistir no cinema, eu fui assistir 2 vezes já. Eu comecei o filme gostando muito e eu achei que ele foi decaindo muito ao longo da trajetória. E acredito que parte por conta dos personagens mesmo. Eu acredito que no começo a gente quer ver mais daqueles personagens. E eu acho que o filme ele começa meio do nada, meio abrupto, insere aquelas pessoas também do nada, que é ao contrário do primeiro filme, que eu acho que ele é muito mais interessante nessa narrativa de inserir as personagens. Que a gente vê Ellen, a rainha do peixe, a Julia, a melhor amiga, tem os namoradinhos, então assim, é pré-estabelecido quem eles são já no começo. E nesse novo, a gente simplesmente as pessoas sendo jogadas na tela. E se não fosse pelo elenco, como a Chase Sue Wonders, que eu acho ela incrível, a Madeline Klein, também muito boa. E os meninos eu não me incomodei, mas as meninas elas se destacam mais. Eu acho que os personagens eles tinham tudo para ser ainda piores, se não fosse o elenco ser tão bom. E a Danica eu concordo com ela. Eu acho que a Danica ela é um alívio cômico interessante, mas eles exageram na dose. Acho que a diretora extrapola todos os limites com a personagem. Ela não sabe a hora em que a personagem poderia ser mais Ellen Shivers Uhum. e menos caricata, o que acaba tornando muito caricata. E não é culpa da Madeline, que eu acho que ela Sim. interpreta muito bem a personagem, mas acaba soando como uma personagem muito abaixo da Ellen. Ao mesmo tempo em que tenta homenagear, a gente vê que a Ellen não tinha aquela personalidade. Inclusive, vai comentar sobre Ellen. E a gente não vê a Ellen dessa forma. Ela é uma menina muito mais centrada, muito mais focada nos sonhos, nos objetivos, inclusive muito mais afetada pelo trauma do que a Danica se mostrou. Então, assim, a Danica é uma das pessoas que menos querem revelar aquele segredo, mas ao mesmo tempo é a pessoa que parece menos afetada com o que aconteceu. Muito diferente da Ellen e da Julie, né, que a gente vê que elas eram muito afetadas pelo trauma. A Eva eu gostei bastante, achei que foi a que mais se demonstrou afetada pelo trauma e também a que mais se conectou com a Julie. Os meninos, eu achei bem qualquer coisa, assim, o Milo é uma pessoa que infelizmente não tem nenhum desenvolvimento. E eu acho o Jonah Howard King bem bacaninha, mas acredito que ele tem muito mais presença física em cena do que presença de outras maneiras.
O Tyreek Withers, que é o... Agora eu que esqueci o nome do personagem. O Teddy. Ted. Eu achei ele bem interessante, inclusive eu achei que ele me surpreendeu muito, porque eu esperava que ele fosse muito mais... E ele não é tão Barry, ele é mais divertido que o Barry. Ah, ele é mais do bem, né? Ele é mais do bem. O Barry ele é muito esquentadinho. Isso, ele é divertido e ele não é um alívio cômico maçante, ele é um alívio cômico interessante, que entra nos momentos certos. A Steve eu achei que poderia ser muito melhor desenvolvida, inclusive deveria ser muito melhor desenvolvida, principalmente já que, né? E a Tyler, então, eu achei um grande desperdício, porque apesar da menina que interpreta, que é a Gabriel, ela é muito ruim atuando, mas muito ruim mesmo. Chega a dar O um... personagem é legal, pelo menos. Eu gostei da personagem. A personagem é muito... Aí o personagem é legal. A atriz, ela não é nem atriz, na verdade, ela é modelo, né? Ela é Nossa, influencer, então modelo. continue modelando. É. amor. Então, assim, dá muita vergonha quando ela entoa o diálogo dela na cena de perseguição. Naquela... Ela é ruim, mas o personagem é muito legal. É aquela personagem ruim que você fala, caralho, ela é muito divertida. Mas ela não é bem interpretada. Eu não consegui nem me divertir tanto assim com ela na cena de perseguição, de tão ruim que foi. Eu ia até comentar sobre isso mais pra frente, mas já que você comentou, aquela cena, gente, eu olhei aquilo, eu falei, parecia que tava sendo feito por alguém muito amador e realmente, já que não, né, não é atriz nem nada, realmente Não, é ela amador. não é, É ela tipo não é. a Jade Picon saindo do BBB e indo atuar. Uma vibe isso. nesse nível. Na falta de talento, coitada. Mas, assim, eu fiquei bem incomodado com a cena dela, porque eu achei muito ruim. Assim, e ela tá atuando com a Chase Sue Wonders, que é uma atriz muito Muito boa. boa. Sim. Então, assim, a diferença de uma pra outra em cena é muito gritante. E eu acho que ela foi uma personagem totalmente mal utilizada no roteiro. Ela poderia ter abrangido a história de Southport em 97 de uma forma muito mais interessante. Não, ela só pincela e joga as coisas como, Julie James recebeu isso, Ellen Shivers... Mas assim, quem é Ellen Shivers? Quem é Julie James? Aquelas pessoas deveriam saber quem elas são, se a história realmente vazou em uma cidade pequena. Então é muito improvável que adolescentes, agora jovens adultos, que cresceram em Southport, não soubessem quem era Julie James e Ellen Shivers, se a história vazou a ponto de uma podcaster estar ali para falar. Então, assim, achei que foi muito mal desenvolvida essa parte. Quanto a Julia Ray, eu sou um grande fã da Jennifer Love Hewitt, acho ela incrível. Acho que ela é uma das melhores atrizes dos anos 90. E ver ela de volta de uma forma tão minimalista, eu achei que foi um grande desperdício. Achei que a diretora não honrou a Julie James da forma que eu queria ver. E acho que ela deu destaque para uma personagem morta. E a Final Girl real da franquia, ela deixou em segundo plano. E eu não sei se isso foi algo pessoal, porque eu sou muito amiga de tal atriz, então eu vou destacar essa minha amiga, ou se foi realmente algo corriqueiro, vou tentar inserir tudo que eu posso, porque me parece que a diretora se perdeu em algum momento ali. Total. E- O filme parecem 2 ou 3 filmes em um. Esse é meu Exato. grande problema com esse filme. Não parece o mesmo filme do começo ao final, não parece. Mas eu acho Isso, que o ele lance. começa, vai decaindo bruscamente, isso é um Sim. grande problema. E aí, quando a gente vê Julie James teria 25 minutos de tela, e no final a gente vê ela por 9 minutos, é muito decepcionante. Eu saí muito decepcionado do cinema quando eu vi que ela tinha tão pouco tempo. E assim, é o mesmo que acontece com a Sidney em Pânico 5. A gente vê muito pouco da Sidney e a gente queria ver muito mais. Porém, eu achei, ao contrário dela, que, por exemplo, achou que a Julie foi melhor utilizada, eu já achei que a Sidney foi muito melhor utilizada naqueles 12 minutos de Pânico 5 do que a Julie aqui em 9 minutos. Que poderia também ter tido cenas mais marcantes, um embate, né, enfim. E simplesmente é a Julie James traumatizada e professora que a gente vê em tela. E a Jennifer podia entregar muito mais do que aquilo ali. A Jennifer entrega muito mais do que aquilo ali. E a Julie é uma personagem extremamente interessante. É uma pena que a Jennifer Kate Robinson, que é a diretora, simplesmente decidiu deletar várias cenas, o que eu achei um mico. E o Ray, eu gostei do desenvolvimento, apesar que eu acho o Fred Prinze Jr. um péssimo ator. Eu sempre achei ele horrível. Muito E ruim. aqui eu acho que ele tá muito ruim também. Mas, assim, o grande problema pra mim com o Ray aqui não foi o que fizeram com ele, mas sim a forma como fizeram. Pra chegar onde chegamos do Ray de 2025, precisava de mais tempo de tela e mais desenvolvimento. Mesmo que eu não queira ver o Fred atuando, porque ele é muito ruim. Mas, assim, já que é ele,
Então precisava de mais tempo de tela e precisava de um desenvolvimento melhor do personagem. Então achei que com os personagens legados ela ficou devendo muito. E com os novos ela tentou, mas ela ficou no meio do caminho. Precisava de mais tempo de filme. Acho que 1 hora e meia foi muito pouco. Pros Não, 1 hora e dias meia não, amiga. De onde teve 1 hora e meia? foi 1 hora e Foi 1 hora e pouquinho, não foi? 40 e pouco. Ah, Foi mas 1 hora e 40 e pouco. 1h51, então tinha tempo. Ela que foi meio. achei que tinha sido 1 hora e meia só pelo tempo que acabou no cinema lá. Mas Ele é um passa parece, rápido. parece que faltou ainda, mesmo que, sei lá, tenha quase 2 horas, parece que faltou um pouco ainda. Ou realmente ela não soube distribuir a história e conseguir trabalhar um pouco mais dos personagens. E é realmente o que ele falou sobre ter começado do nada o filme. A gente não consegue se conectar com os personagens igual a gente se conecta no primeiro, por exemplo. A questão da Ellie, inclusive, eu acho que talvez a diretora tenha colocado um olhar a mais para ela, porque apesar dela não ter sido a Final Girl, ela é muito amada por todo mundo. Todo mundo fala da Ellen, então talvez por isso que ela tenha tido um destaque especial, que inclusive na dublagem ficou horrível. Ficou assim, Uma senhora de uma 90 anos. senhora de 80 anos falando. Eu fiquei, mano, que Ela do merda. filme. E eu acho que é a mesma dublagem. Nossa, sério? Sério. É a A mesma? dublagem Eu achei legendado esse daí. Eu não. Mas Nossa, uma muito coisa ruim. sobre a Ellen que o Giovanni falou que eu concordo, assim, sobre a questão da Ellen Shivers, é que, assim, começou muito bem a participação dela. Só que até uma participação de 3, 2 minutos, sei lá, foi perdendo, porque nem parecia a Ellen Shivers falando. Parecia a Sarah Michelle Gellar interpretando uma versão da Ellen Shivers que não era nada a ver. Porque a Ellen Shivers não era essa personagem que falava essas coisas exageradas, maldosas e aquele Sim. final dela virando caveira. Aquilo lá não é a hora do pesadelo, gente. Eu não entendi o que foi aquilo, não precisava daquilo. Não o pesadelo em si, porque eu achei muito legal. Mas o jeito que o pesadelo foi conduzido começou num high, muito bom. Aí ela começou a falar aquelas coisas, ameaçar ela. Aí. Não, Aí o eu final a gente já achei, sabe. achei extremamente necessária essa cena. É mesmo nível do Billy aparecendo lá como alucinação pra ser em Pânico 5 e 6. Mas Totalmente tem um gratuito e motivo. fanservice. É Totalmente o gratuito e Billy fanservice. é alucinação. Pra mostrar o quanto a mente da Sam tá fudida, né? E, Mas tipo, o meu. funciona a mesma coisa o pesadelo. O pesadelo funciona na mesma vibe. Pra mostrar o Mas o quanto a pesadelo pra pessoa mim tá ele foi. afetada. Ele começou muito bem, só que ele ficou muito fantasioso. E aí me fez lembrar do terceiro filme, que o assassino é um fantasma. Então, tipo assim, né? Se eles quiserem esquecer o terceiro filme, eles me fizeram lembrar do terceiro filme. Eu não acho que o problema em si seja o sonho. Eu acho que é a forma como ele é conduzido. Sim. Sim. Primeiro, a Danica sonhar. Eu acho. O erro começa aí. Como assim a Danica vai sonhar com a Ellen? Se ela nunca nem Nem sabia conheceu. quem era ela. É, Podia isso Então, ter é sido a Eva, né? a eu, Eva. eu acho que a Julie seria o mais interessante. Foi a única das personagens que conhecia a Ellen. Então, Mas assim, elas não se batem, né? E eles não. E elas não. Nenhum dos lados fala. É isso que me deixa com ódio. Ah, profissionalismo. São atrizes, acho que o profissionalismo deveria falar mais alto e, ó, vamos gravar essa cena. E eu acho que elas não têm inimizade. Eu acho que grande parte é a mídia, mas isso é um assunto para outro momento. Mas eu acho assim, a Danica sonhar com a Ellen não fez nada de sentido, zero sentido pra mim. E eu até entendo a questão do sonho, por exemplo, assim. A Danica sonhou com a Ellen, então por isso que a Ellen tá tão descaracterizada do que a gente conhece dela. Porque tá, a Danica sonhou com uma pessoa que ela imagina ser, né? Como que ela imaginava que a Ellen era, enfim, como até a Ellen tá meio numa vibe Danica no sonho, né? Então acho que até tem essa explicação. Mas não é a forma que eu queria ver a Ellen. Não me pareceu a Ellen Shivers. Eu amei ver a Sarah em tela, mas eu olhei e pensei, essa não é a Ellen Shivers, essa me parece mais uma, me parece uma Ellen. Então, é muito estranho, assim, de ver ela como Ellen daquela forma. Sim, foi muito mal conduzido mesmo. Acho que a ideia, igual eles falaram, a ideia foi muito boa. Na personagem errada, porque não teria nada a ver a Danica sonhar com ela. Já que
no meu ponto de vista, já que a Ava estava tendo um contato com a Julie, fazia muito mais sentido, talvez, ela sonhar, até porque ela se mostra muito mais traumatizada do que a Danica, né? Que parece que leva tudo na brincadeira e, tipo, nossa, super cool o que aconteceu comigo. É essa vibe que ela passa. Ela é muito divertida, ela é muito louca também. É uma que tu olha às vezes pensa menos, não, tá demais. E as É, divas. The Divas Are Up. Mas Aí, eu acho que o meu maior incômodo na questão do texto, assim, da condução do texto do filme, é que o filme é muito tiktokizado. Uhum. Ele foi feito para viralizar. Claro que não vai viralizar tanto, né? Porque, como a gente sabe, o filme não foi uma grande assim, estreia global de bilheteria. Estreou com 24,6 milhões, né? No orçamento 18. Vai conseguir se pagar? Ai, mas não sei quão longe vai ir para ter uma sequência. Mas o filme ele foi feito realmente para TikTokizar, ele foi feito um filme para Gen Z, e eu acho que, assim, olhando em retrospecto o primeiro e o segundo filme, você vê que os diálogos dos primeiros filmes, eles até que sustentam hoje em dia. Agora, imagina olhar esse filme com esses diálogos e essas situações daqui 25 anos. Ai, Vai ele não ser, se tipo, sustenta nem envelheceu agora, muito. amigo, porque, assim, eles Envelheceu tentaram mal. tiktokizar, igual você falou, tentaram fazer uma coisa mais pra alcançar essa geração, mas ao mesmo Que não tempo, conhece, né? Porque não é a é, geração que assistir. mas ao mesmo tempo eu sinto que uma pessoa dessa geração assistir esse filme com as gírias, ela vai pensar, meu, que mico, que vergonha assistir um negócio desse, porque eu acho que não saiu Ficou muito natural. literal. Não saiu Ficou natural, literal. ficou forçado, ficou tipo assim, ficou na cara o que eles quiseram fazer, não ficou tipo mascarado. Quando é mascarado, você consegue aceitar mais, você consegue viralizar, assim como aconteceu com a dancinha da Mega. Não era o intuito deles viralizar, mas viralizou, porque foi teoricamente natural. E já nesse, os diálogos, as gírias, as coisas estão muito forçadas. Então, acredito que por isso não tenha dado tão bom na geração. O Que eles... último diálogo da Nika e da Eva, inclusive, é muito vergonhoso. É uma cena que poderia ser facilmente cortada, Cortaram. deletada. É um filme que começa do nada e ele termina do nada. Então, assim, aquele final Meio vazio. Você é sentiu isso tudo. também? E é tudo que Verão Passado nunca foi. Terminou daquela maneira. Inclusive, o terceiro filme termina com o mesmo gancho clássico dos originais. Então, assim, por que terminar o novo de uma forma diferente? Eu me arrisco a dizer que às vezes a ideia do terceiro era até melhor, se fosse mais desenvolvida, se fosse melhor desenvolvida. O final, pra mim, não fez. Primeiro, não fez nem sentido a Danica ter sobrevivido. Porque ela literalmente Ah, levou um tiro em alto mar. Um tiro não, né? A Uma ganchada. ganchada lá em alto mar, caiu em alto mar. mas Tipo não assim, era pra ela ter sobrevivido. A atriz, a Madeleine Klein, deu uma entrevista essa semana, inclusive. Ainda bem que ela deu essa entrevista antes do podcast pra gente poder falar sobre isso. Que ela não ia sobreviver. É a mesma coisa do Chad. Ela não ia sobreviver. Aí nas exibições testes que tiveram em maio, se eu não me engano, gostaram demais da personagem, porque é uma personagem que é gostável, apesar dela ser um pouco exagerada. E aí quiseram filmar essa cena. Filmaram essa cena faz um mês nossa, dela ridículo. sobrevivendo na praia. E aquela cena que o Giovanni acabou de falar do final delas conversando, que é aquela conversa meio nada a ver, que é revelado que a Steve, né, tá viva. Tipo, hã? Foi Eu filmado tudo mês imaginaria. passado. Nossa, eles poderiam ter feito, tipo assim, tão diferente a forma, tipo, de revelar que a Steve tá viva, já que ela e o Ray trabalharam juntos. Poderia ter sido. A cena do barco poderia ter sido uma cena Ela parecia igual, né? forjada. Tipo, Ele forjada tá, que ele teria matado ela pra conseguir mascarar tudo e a verdade ela não teria morrido. Poderia ter feito dessa forma. Mas não como se ele realmente tinha tirado pra matar ela. E ela sobreviveu mesmo assim. mas vocês sabem da cena original como era pra ser, né, o final da Steve. Lembram daquela cena que aparece no trailer do pescador pulando na Steve e ela gritando? Ah, eu não Ah, O então, assisti o trailer. essa cena não teve no filme. cena foi cortada, mas essa cena, a princípio, pelo que eu sou, para ser o final original. Faz sentido, por quê?
veríamos a Steve viva, de uma forma menos expositória, aquele diálogo bizarro, e terminaria de uma forma muito mais instigante. Que nem Quem a pulou. franquia. É aquele gancho que tem sempre no final da franquia, do assassino atacando, né? Exato, ia terminar da forma que a franquia sempre foi, com o assassino pulando em algum personagem, e aí acaba e tu fica. Ah, mas será que ele pulou mesmo? Será que era um sonho? Será que essa personagem tá viva? Quem será que atacou ela? Então, deixaria a porta aberta para uma continuação de uma forma muito mais interessante, e também terminaria o filme de uma forma muito mais uau do que aquele diálogo horroroso que acaba o filme. Foi tenso, foi horrível esse final, realmente. E não parece um final de filme de terror, parece um final de comédia, então, assim. Uhum, Terror não pode ter um final daquele ali. É inadmissível. sim. O Patrick? Tá Bom, aí? gente, eu tenho pra mim que esse filme sofreu muito na edição, na pós-edição, porque algumas cenas parece que iam terminar de tal forma e depois parece que termina de uma outra totalmente diferente. A maioria das cenas também passa a vibe de que foram encurtadas. Eu achei que esse filme tem um mínimo de perseguição ali, que eu nem sei se dá pra considerar muito uma perseguição, as cenas que acontecem, né? A da Tyler e da Danica. E isso me incomodou bastante, porque nos primeiros filmes eu sinto o terror e a necessidade de ter medo do assassino. Aqui parece que, como vocês mesmos falaram, só a Eva se importa com o que está acontecendo. É a única que demonstra uma preocupação. O resto tá bem blasé, vivendo ali. Por exemplo, viu na sauna dizendo que ele era o próximo, e ele vai para casa ficar sozinho, bebendo. Ou seja, não tem risco ou perigo nenhum. Passa total a vibe de que esse filme realmente foi feito para agradar a geração TikTok. Não é à toa que já no início a gente tem uma introdução feita pela aquela menina do podcast, a Tyler, e que inclusive algumas coisas aí me incomodam com o fato dela ser fanática por uma série de assassinatos que aconteceu lá no passado, ser super fã dela em Shreves e tal. Aí já pega também o fato da nostalgia forçada, na minha opinião, já que eu acho que enfiaram muita referência a Ellen ali no filme de forma muito agressiva, ao invés de ser algo mais sutil. Às vezes aparecer algo no fundo é bem mais legal do que ter uma referência escancarada na sua cara, como foi o que aconteceu com aquele sonho lá, que eu acho que é uma cena horrível, me desculpem, mas eu amo a Sarah Michelle Gellar, mas essa participação dela pra mim é totalmente descartável, gente. Eu não ligaria se ela ficasse ali de lado e trouxessem, por exemplo, a Brand, né, que tá viva, e seria muito mais legal de ver um personagem vivo retornar aí pra essa sequência do que ver um personagem morto que morreu lá no primeiro filme. A gente teve, eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado, que acho que, se eu não me engano, nem chegam a citar a Ellen, então não tem por que ter essa necessidade, essa obsessão de ter toda essa referência ao primeiro filme nesse agora. Eu acho que o filme fica bem em dúvida entre ficar voltando ao passado com referências, mas ao mesmo tempo tentar apresentar com pressa esses novos jovens e essa nova geração. O que ambos implicam um com o outro, porque eu não acho que isso fica muito bem. Porque a maioria das cenas que os novos jovens estão aparecendo tem sempre uma coisa falando sobre nostalgia ou falando sobre algo do passado que não deixa o filme seguir para frente. Diferente de Pânico 5, que eu já acho que foi um filme que, apesar dos apesares, ele soube se distanciar um pouco do legado e seguir em frente, caminhando para o seu próprio caminho. Eu achei que nesse quesito pecou demais, eu tinha uma expectativa muito alta pro filme, mas ainda assim eu achei um Slash bem divertido. Eu acho que se você não ficar com tanta expectativa assim, eu acho que se eu assistir de novo, na verdade, eu acho que eu vou curtir até um pouco mais, eu acho que eu vou com o cérebro mais desligado, sem esperar o que eu tava esperando, né? E sobre o enredo do personagem Fred Crittler Jr., que eu até esqueci o nome dele agora, o Ray, eu, no início, eu fiquei muito feliz de eles terem usado a ideia, né, original de Eu Ainda Sei Que Vocês Fizeram no verão passado, que o Ray seria o assassino lá no filme de 98, só que acabaram mudando a ideia e reutilizaram essa mesma ideia agora nesse filme de 2025. Só que eu achei que fizeram de uma forma muito porca. Eu acho que se o personagem tivesse tido mais desenvolvimento ao longo do filme, ou pelo menos
precisado de mais um filme, sabe, para poder expandir mais a história e logo depois apresentar ele como um novo killer. Acho que seria mais legal, até porque o filme diz que ele e a Julie têm um problema ali que aconteceu durante esses 28 anos que se passaram, só que em nenhum momento eles citam o que realmente aconteceu entre os dois. Praticamente a gente tem um encontro legado ali totalmente sem carisma e sem sal, porque ambos estão naquele clima, naquela vibe ruim. Não é legal de se ver igual a gente viu a Gale e o Dewey lá se encontrando em Pânico 5. Aqui é algo mais bem clima pesado mesmo, que me incomodou bastante, já que eu esperava pelo menos uma participação amigável entre os dois. Uhum. Você falou uma coisa bem interessante, amigo. Eu acho que duas coisas que você falou que eu concordo muito. A questão da edição do filme. A pior parte do filme, pra mim, de todos, é a edição. Eu nunca vi um filme tão mal editado na minha vida. Eu sabia que, tipo assim, o filme não ia ficar ótimo, porque ele terminou de filmar, gente, lá em março, abril, não lembro agora, fevereiro. Alguma coisa nesse âmbito, assim, quando a Jennifer Love Hewitt terminou de gravar as cenas dela e acabou o filme. Eu falei, cara, não tem como esse filme ficar bom sendo 3, 4 meses pra editar ele. Não existe isso. Entendeu? Eu acho que nenhum reality show ficaria bom editando por 3, 4 meses, imagina um filme. Então, realmente, as cenas começam de um jeito e terminam de outro. As cenas terminam. Vocês percebem que as cenas terminam do nada? Uhum. Como se algo tivesse sido cortado. Eu acho que muita coisa foi cortada, amigo. Parece que assim, tá acontecendo uma cena, pá, acabou a cena e volta para uma outra nada. Um exemplo muito claro, já que a gente tá falando agora da Julie e do Ray, que é o segundo ponto que você falou, que eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, antes de a gente falar das partes dos assassinos e tudo mais, é que, tipo assim, no primeiro, na primeira conversa entre o Ray e a Julie, troquei os gêneros. Nessa primeira conversa deles aí, vocês perceberam que, tipo assim, eles conversam em tudo, e tem dois pontos que eu fiquei muito intrigado com isso. O primeiro deles é que a cena literalmente acaba do nada, os dois recebem uma ligação, ele recebe da Steve, né? Que a gente depois descobre por quê, né? Que ele recebe a ligação. E a Julie recebe uma ligação que a gente acha que é da Ava. Mas nenhuma das ligações dá em nada. O filme corta, eles desaparecem por uns 20 minutos. Eles não voltam Sim, mais pra cena. Vocês perceberam isso? sim. Sim. Nossa, horrível realmente a edição. Esse ponto que o Patrick falou e que vocês estão comentando. Parece que a pessoa, não sei se foi só pela falta de tempo, ou Fez o se CapCut. foi. Não, até no CapCut você consegue fazer uma edição muito melhor. Eu acho que talvez a pessoa que tenha feito não tenha editado um projeto tão grande quanto. E não estava Ou porque fez muitas pronto. pressas. Foi É, muitas é um- pressas. mas, meu, mesmo as pressas, é uns cortes, assim, muito sem sentido, Bruscos. entendeu? Muito brusco. É, não tem continuidade, realmente. É falta de continuidade em cenas que a gente espera entender o que aconteceu em X cena, mas ela acaba, tipo, sendo esquecida. Ficou pra trás, passou, e é isso que vocês têm que aceitar. Lembram de quando lançou Liga da Justiça, em 2017, que foi Aí, aquele filme. Patrick é fã. Então, que foi aquele, ele deve lembrar, então. Aquele filme todo Época, picotado. época terrível essa. Aquele filme todo picotado que foi pro cinema, enfim, que a gente assistia e via que ele tava todo picotado, porque as cenas não tinham continuidade. Eu senti dessa mesma forma com esse Eu Sei. Eu senti que parece que no meio do caminho alguém picotou esse filme, porque ele parecia ser um filme diferente quando a gente viu o primeiro trailer. E quando a gente recebe ele no cinema, ele é outro material. Ele é uma coisa que parece que foi feita às pressas, parece um filme para TV, em determinados momentos, que parece que foi feito às pressas, em um mês. Para streaming, assim, né? Essa- Parece um Eu, filme pra streaming. Se for eu passar na sinto a TV, mesma com coisa. certeza vai passar um comercial bem na cena que eles recebem a ligação. E aí E volta de novo. e depois a gente teve a versão do Zack Snyder lá do Liga da Justiça, que eu particularmente gosto. Esse também é um assunto polêmico, né? É um filme polêmico, mas enfim. Eu particularmente gosto da versão do Zack Snyder, que daí é o filme completo, que daí é aquele filme que a gente percebe que foi feito do começo ao fim. E eu sinto que com esse filme, com esse verão passado, se ela lançasse essa diretora medíocre, eu tô com raiva dessa diretora, se ela lançar
esse filme na íntegra, com as cenas deletadas, eu tenho certeza que ele vai ser um filme melhor. Totalmente diferente, né? E muito. Talvez seja interessante pra ela fazer isso, até pro filme, mesmo que já tenha saído do cinema, ele ter um reconhecimento melhor, né? Ele se. é, tipo, ela, como um pedido de desculpa dela por ter lançado um filme no cinema que ele poderia ter sido muito bem mais, muito mais aprovado, as pessoas poderiam ter gostado mais, teria sido elogiado. É, É porque foi ruim, foi ruim. a crítica desceu o cacete, né, gente? Tá no Rotten Tomatoes com 38%. Eu até achei que foi generosa. Eu até achei que foi bem generosa. Porque, assim, a primeira vez que eu assisti, eu tô que nem o Patrick ali, que ele falou que quando ele assistir de novo, ele vai se divertir mais. Eu fui nessa vibe. A primeira vez que eu fui assistir, eu tava com uma expectativa gigante. E eu pensei, porra, vou ver agora Jennifer e Sarah, porque eu já imaginava que a Sarah ia participar. E eu pensava assim, vou ver isso na tela de uma forma incrível, como se fosse o primeiro filme. Porque ela prometeu tanto que ia entregar um filme maravilhoso como o primeiro, que eu tava esperando isso. E no fim ele não é tão bom nem quanto o segundo, que dirá quanto o primeiro. E quando eu fui a segunda vez, que daí já tinha passado aquela decepção, aquela coisa toda, eu fui com a minha mente aberta pra me divertir. E aí eu me diverti, porque daí eu fui esperando um filme ruim. E eu recebi o que eu esperava. Agora, da primeira vez que eu fui esperando um filmaço, eu saí muito dessa. Então, acho que ir assistir com essa mente aberta de que ele não vai fazer jus ao primeiro e de que ele é um filme caça-níquel, eu acho que isso vai abrir a mente da pessoa pra poder se divertir, pelo menos. E uma coisa que eu gostei no filme foi a filmagem. Tipo assim, não os cortes, mas como ele foi filmado. As cenas que aparece o assassino, eu gostei dos ângulos que foi usado. Só que um ponto que eu não Parte da gostei. praia também, né? Só que um ponto que eu não gostei quando o assassino aparece é que eles utilizam muito daquele efeito sonoro de pisada. De tipo, pra dar uma atenção, que parece que ele Eu tá gostei. pisando na madeira. É legal, mas eles usam até quando ele tá pisando na grama. O que não faz sentido fazer aquele barulho quando ele tá pisando na grama. Então foi um pouco de exagero. É que o filme ele tenta pegar um pouco de jump scare, né? Ele tenta usar o jump scare pra dar susto e não ser um susto muito orgânico, é um susto jump scare. Sim, mas amigo. Quando bem utilizado, que não é o caso. Não foi bem Amiga, utilizado. vai ver, eles dublaram os passos igual dublaram lá no Rebelde, aqui no Brasil. Pode ser. Vai que. Mas ó, uma coisa que eu tava pensando aqui, que deu uma polêmica esses dias também, que a gente tá falando também da questão da a Jennifer Love Hewitt, a Sarah Michelle Gellar não são amigas, né? A Sarah Michelle Gellar, uns meses atrás, jogou um shade pra ela numa entrevista, olhou feio pra ela quando falaram da Jennifer Love Hewitt. Elas não tiraram foto na Premiere, não sei o que, não sei o que lá. Não tem nenhuma entrevista da Jennifer com o Fred Prinze Jr. em nenhum lugar. Não tem foto dos dois. Enfim, é um caso esquisitíssimo, que eu Eu, acho que o profissionalismo não bateu nem um pouco em cima disso. Só que uma coisa que me deixou muito intrigado, que comentaram no outro grupo que eu participo, que eu fiquei muitíssimo intrigado, mas assim, a diretora, ela negou essa semana no Twitter, mas é óbvio que ela não ia falar a verdade. É sobre a questão das cenas da Jennifer e do Fred não terem sido gravados juntos. Eles nem estavam nas mesmas cenas. Tem chances. Por causa dos ângulos utilizados assim para gravar, quando você viu uma cena da Jennifer com alguém, dava pra ver as duas pessoas na mesma cena. Você viu o Fred com alguém na cena, via os dois. Quando eram os dois gravando, o Ray e a Julie, parecia que eles não estavam juntos. E faz um pouco de sentido porque o Fred parou de gravar. Eu não sei, ele pode ter voltado depois, né? Mas ele parou de gravar lá na Austrália. Eles gravaram na Austrália e depois as partes da Jennifer eles gravaram lá em Los Angeles. Porque ela mora lá em Los Angeles. Então, assim, faz um pouco de sentido na minha cabeça. Eu gostaria de pensar que não foi assim. Porque, puta que pariu, que de tão horrível aconteceu pra esses atores não conseguirem nem gravar mais junto. Depois de mais de 25 anos. É bizarro isso. eu acho, Vai ser esse ponto, né? eu acho que isso não aconteceu, porque até onde eu acompanhei toda a produção ali do filme, né, até para poder postar lá no canal,
lá na página do Instagram. E o Fred, ele gravou em Los Angeles. Inclusive, a primeira cena da Jennifer com alguém foi com ele gravada, que ela própria falou. Então, assim, eu acredito que eles não iam ficar, gravaram juntos, que eles se viram, enfim. Até um falou bem do outro em entrevista. Eu acho que eles não são grandes amigos e eu não julgo. Nem eu gosto do Fred. Imagina a Jennifer Love Hewitt, que ela não precisa gostar do Fred Prinze Jr. Então, assim, eu acho que ela é uma atriz muito superior a ele em vários aspectos. E eu acho que não teria o porquê, e eu acho que ela também não aceitaria participar do filme se fosse todo esse climão, porque ela já não estava querendo voltar para esse filme, né? A gente Isso é sabe. verdade. Isso é verdade. Eu acredito que se fosse todo esse climão e toda essa coisa de, meu Deus, não posso gravar com ele, não posso tirar foto com ele, não posso ver a Sarah, eu acho que ela nem teria topado voltar para esse filme, principalmente sabendo que a diretora é tão amiga da Sarah como é, né? Então eu acho E elas se deram bem, né? Ela e a diretora se deram bem, pelo menos. Então eu acho que um pouco é conspiração da internet mesmo. A internet adora rivalizar mulheres desde sempre, né? Então não me admira muito que essa rivalidade não tenha ganhado mais forma ainda lá atrás, como tá ganhando hoje. Eu acho que tudo desencadeou devido a Sarah naquela entrevista, que ela foi totalmente deselegante, até achei que bem desnecessário da parte dela, mas também entendi que pegaram ela de surpresa e que ela recém tinha quebrado o sigilo do filme, né? Então, assim, Divulgar já a foto, né? já pensou se ela solta ali, não, a Jennifer vai voltar, e daí tira o mérito da mulher de dizer que ela vai voltar? Porque essa era uma notícia que deveria ser dada pela Jennifer, então qualquer coisa que a Sarah falasse ali, podia revelar Uma uma merda, sim. que não era pra revelar. Então eu também entendi esse lado, só que as pessoas, elas têm que levar pra narrativa da rivalidade, né? Que pode ocorrer? Pode. Mas eu não creio que nem... Uhum. Que nem a relação das personagens e das atrizes, os atores. Esse filme, pra mim, é realmente. Ele tem umas perseguições legais, ele tem momentos bacanas. Eu acho que, diferente do que o Patrick falou, eu acho que os momentos de nostalgia dele não achei tão forçado. Eu acho que o sonho foi exagerado da Helen. É, não precisava todo aqueles últimos, sei lá, último minuto dele. Eu acho que poderia ter sido um jeito mais legalzinho. Eu acho que não pareceu exatamente a Helen lá, mas enfim. Mas eu acho que a parte da nostalgia ficou legal. A perseguição da Danica, que a gente não falou também, que eu acho que tentaram fazer uma perseguição da Ellen, não deu certo, obviamente. Porque aquele cemitério, gente, não parecia um cemitério de peça de teatro, não parecia que era uma peça de teatro. E eles gravaram assim num lote super pequenininho, num estúdio. Eu tive a sensação que aquela cena foi Devia tipo ser um fundo uma verde. meio amadora, sei lá. Eu achei o cemitério tão petitico, parecia que tinha assim, sei lá, 20 metros quadrados de cemitério. E aí ela entrou lá na cabine. Que na cabine tinha coisa da Ellen Shivers e tudo, que aí, né, depois teve o pesadelo. Mas eu achei que tiveram algumas perseguições legais e tudo, mas o filme é que nem a gente tá batendo nesse ponto desde o começo. Ele começa de um jeito e ele não termina. É o filme mais irregular da franquia. Por exemplo, o primeiro, ele é bom quase o tempo todo, mas ele nunca vai assim de 10 a 0. Ele vai de 10, 7, 6, 8. Ele vai assim numa média legal. O segundo, ele é camp. É um filme camp. Não é um filme excelente, não é um filme maravilhoso, mas ele é um Adoro, filme que tá no coração de muita gente. É só Eu o melhor da adoro. franquia. eu amo o segundo, gente, ele é maravilhoso. Eu adoro esse filme, mas não quer dizer que ele é ótimo. Ele tem momentos assim maravilhosos e momentos vergonhosos, tipo Jack Black de Dredd, fazendo apropriação cultural e filmando Beck, pelo amor de Deus. Agora, mas temos momentos maravilhosos também. Agora, por exemplo, esse filme pra mim, o meu maior incômodo, além da edição e dos momentos forçados, simplesmente o fato dele ser extremamente irregular. Ele tem alguns momentos 9, 8. Aí depois ele cai pra 4, aí depois ele volta pra 6, aí ele tem o final assim, assim, assado. Pra mim é muito incômodo, porque ele não parece o mesmo filme nas 1h45 dele. Ele não parece o mesmo filme o tempo todo. Ele não parece o mesmo filme. Parece uns 2 ou 3 filmes juntos. E ele começa muito bem, como eu falei antes, mas ele vai decaindo muito, né? E a questão, se a gente parar pra analisar, pra mim, assim, o acidente não tem nada do mesmo impacto do primeiro filme. É um acidente tão qualquer, assim,
que eu olho e Acidente penso, que nem foi tão culpa deles, na verdade, se for ver. mas cadê a culpa? Pô, no primeiro eles atropelam o cara e jogam o corpo fora. Diferente. Esse caso foi um acidente que não dava pra. Não tinha como segurar, subir o carro nem nada. Tipo, Não tinha como defender. O que eles fizeram no primeiro filme não tinha como defender, né? Era uma coisa muito mais pesada. E o que acontece nesse segundo filme é mais uma casualidade. Ok, o Ted estava no meio da rua. Mas assim, foi esse o ponto principal do acidente. Então, e a Steve querer culpar os coleguinhas pelo acidente, assim, então, aí é uma coisa que não dá pra defender, né? Tirou o motivo Porque do. ela queria contar. é porque o motivo tinha que seguir o original, né, gente? Muitas das coisas desse filme é espelhado no original, assim como o Pânico 5 é espelhado algumas coisas no Pânico original. Então eles tiveram que o motivo e etc, e o acidente, serem coisas espelhadas, não iguais, espelhadas, Ah, às entendeu? vezes eu E não prefiro que seja igual. E espelhado, pra mim, é praticamente igual. Quando você vai espelhar, você faz igual. você É. fica quase, né? É. Ah, ele foi totalmente diferente, realmente. Tipo, não tiveram exata culpa igual no primeiro. Mas era um acidente que poderia ser evitado se o cara não tivesse correndo tanto, freado antes, porque dava com certeza pra você ver a pessoa antes. Então, tipo, foi forçado essa questão da culpa, o motivo da Steve querer matar eles era só porque tinha que ter alguma coisa pra ela querer matar a galera. Eu acho que mais interessante uma pessoa, já que eu penso assim, ó, já que a história deles do primeiro filme se viralizou, porque se a Tyler sabia até o nome dos personagens, né, significa que a história estava viralizada. Isso não é aprofundado como nada nesse filme é aprofundado. Mas assim, eu acredito que se tivessem utilizado algo como em Pânico, por exemplo, porque assim, dane-se que eles copiaram Pânico, porque eles copiaram várias coisas do Pânico. Então, se copiassem mais isso, faria diferença. Eu acho que seria muito mais interessante um fã do alguém muito obcecado pela história do passado que quer recriar isso, que quer assassinar essas pessoas com uma capa. Enfim, é doido e é muito obcecado pela história do passado, pela Ellen, pela Judy, pelo Ray, enfim, pelo Barry, e quer reviver isso. Agora, uma menina que participou do acidente, que não tem um pingo de motivação, e um cara que não quer ser esquecido de uma história que ele queria tanto enterrar lá atrás, não faz sentido nenhum pra mim. Então eu acho que uma pessoa recriar os crimes do passado seria muito mais interessante Sim, do que o que acabou vendo aqui. com certeza. Seria mais É, aceitável. Por mais Pânico que fosse. pânico que fosse, exatamente. Porque a gente eu tem acho. muito, É. mas tem muito de pânico mal recriado, o que Uhum. é ruim. Então, Bom, então já vamos falar assim. Eu acho que a gente já deu uma boa abrangida pelo filme, assim. Eu só queria deixar um comentário, assim, que eu tinha até esquecido de falar, que não é assim, super importante, mas eu quero deixar claro. A morte do príncipe Eric. Que eu acho que é Milo, né? Eu nem me importei de mas saber o nome dele, que pra mim é o pior personagem do filme. Gente, nenhuma morte decente esse cara teve. Ele foi lá enforcado e jogaram ele no banco de trás do carro e seguiu o filme. coitadinho, Meu, meu Deus. ele é o Toda personagem aquela construção descartável. que teve da corda e tudo mais pra nada. Descartável total o Deu personagem. nada. Pelo menos pega beleza. O elenco todo é muito bonito, então isso, porque, meu Deus do céu, o personagem realmente é totalmente inutilizável. A gente tem sorte que é um elenco muito bonito, muito simpático e tudo mais, porque tem umas coisas que, olha, eu acho que o elenco ainda, na minha opinião, é o que mais ajudou a salvar o filme, porque eles têm uma química muito boa, eles têm, assim, atuações de ok pra boas, não tem nada, assim, bizarro, até a Gabriette é simpática, coitada, não atua, mas é simpática. Nada, É nada. uma personagem simpática, entendeu? A nossa Tyler, ela é simpática, pelo menos. Então eu só queria falar desse daí, porque é uma coisa que eu discuti com outros amigos e tal. Eu falei, gente, esse cara literalmente não tem função nenhuma. Nem forcar a namorada ele conseguiu. A ex-namorada, porra. Cena Nem isso o cara nem conseguiu. picante, não conseguiu nem fazer uma cena picante, coitadinho. Então, assim, Isso, tão sem sal. Meu Deus, como pode? Mas não foi culpa dele, foi é, culpa do roteiro.
Não. Eu acho que Esse... dá dó ver, tipo assim, atores que são bons em um filme que foi muito mal mas ele não é bom, não. editado. Em Não, Pequena Sereia, não tô ele não é falando bom, não. dele, não tô falando dele em si. Tá. Tô falando O do outro, elenco. do elenco. Tá, porque Porque aquele não é cara não é todo bom, não. elenco, não é todo elenco que é bom, mas assim, nós temos pessoas ótimas no elenco que foram aproveitadas, muito mal aproveitadas e estão num filme que, tipo assim, poderia dar um destaque muito maior para esses atores, mas eu sinto que esse vai ser só mais um filme na carreira deles e não um filme marcante, Não, como a gente exatamente. tem na carreira de outros atores. Não, esse filme foi Bom, só pra pagar o aluguel mesmo, do mês. Não, foi a E coxinha, né? A coxinha e a coca do almoço. Patrick, a gente não adentrou muito antes, da nostalgia forçada. Eu acho que esse filme ele utiliza isso de uma forma totalmente equivocada, a nostalgia, e ainda tem a pachorra no final de soltar nostalgia não é tudo. Hum, Não, Juro. mas assim, como que não é tudo se a diretora se baseou nisso para absolutamente tudo? Então, assim, ela própria se contradiz, né? Quando ela cria esse sim. filme, assim, ela utiliza a Ellen Shivers para absolutamente tudo, com personagens que sequer nunca viram a Ellen na vida. Então, assim, é camiseta da Ellen, é foto da Ellen, é túmulo da Ellen, é não sei o que da Ellen. Meu Deus, a mulher morreu. Acho que se tivesse tido só a camiseta, seria o suficiente. Seria tipo assim, nossa, olha, uma coisa legal. Porque daí, tipo, a personagem, ela conhece a história, ela conhece, teria conhecido um pouco sobre a Ellie. Aí, meu, seria legal a camiseta lá. Só que daí, Não, só a como camiseta tem. bastava. Só que daí, como eles colocam muito mais outras coisas, aí acabam realmente deixando uma nostalgia exagerada. Eu E ainda hipócrita, né, dela ter feito isso. eu acho que o túmulo da Ellen e a fotinho que tem lá na casa da Julie, dela, da Ellen e do Barry, era o suficiente. Eu acho que assim, mostrar o túmulo ali em algum momento, né, em questão de que, confirma, a personagem tá morta, enfim, é legal, é importante, e a Julie lá porque não vai poder apagar os amigos da história dela e ainda mostra uma certa importância que tem na vida dela, né? Mas assim, camiseta, podcast, Ellen pra lá, Ellen pra cá, eu achei demais. Uhum. eu sou muito fã de nostalgia, de easter eggs, de referências. Eu amo. Acho que esse filme não pesou tanto, eu discordo de vocês, eu acho que o filme não pesou tanto em relação a isso, mas o meu problema em relação a como eles utilizaram a Ellen não foi a quantidade de utilizações da Ellen, porque eu acho que ela é uma personagem realmente icônica, marcou o slasher, todo mundo referencia a perseguição da Ellen como uma das melhores de todos os tempos, então assim, é uma coisa que tem que ser colocado realmente em pauta, e é uma coisa que realmente a gente tem que reverenciar, né? O meu problema foi uma coisa que eu acho que o Giovanni falou mais no começo, não tenho certeza se foi ele. E a Julie? A Eu, coitada, literalmente só a Ava que foi atrás dela. A Ava era a única personagem que teve uma interação com ela. A única personagem que sabia que ela estava viva, que foi atrás dela. E quando todo mundo falava da Helen, todo mundo girando em torno da Helen, e a Julie, que é literalmente a nossa Final Girl, não é assim das minhas favoritas e tudo mais. Tem um carinho, mas não é assim, Final Girl, nem nada. Mas ela é sobrevivente, ela que apareceu na maioria dos filmes, ela que detém o título. E e no aí? Eu ela tá ficaria muito frustrado se eu fosse a Jennifer Love. E no segundo filme, a Julie tá muito foda, sim. As pessoas têm mania de menosprezar ela, porque no primeiro filme ela realmente é mais indefesa, mas assim, No eu segundo acho filme ela é muito boa, eu gosto da Julie no segundo filme, ela tá ótima. agora a Julie, e pra mim é a minha fan por motivos óbvios, mas assim, eu acho que no segundo filme ela tem uma virada de chave incrível, ela tá muito melhor do que no primeiro. A personagem mesmo, porque a Jennifer Love já é boa desde o primeiro filme. E não me incomoda a Ellen ter destaque, porque eu acho que a Ellen merece esse destaque, porque ela é maravilhosa também. Mas a gente tem que entender até que ponto uma personagem é legado por estar viva e uma personagem é legado, mas já está morta. Então Sim. tem que a personagem que está viva teria que ter um destaque maior. E isso não acontece. A Julia ela é totalmente ofuscada nesse segundo filme por uma personagem morta. E Tudo não, por causa das relações interpessoais. De o que novo, é o que eu tô tentando falar.
de diretora com atriz, de atores casados que se juntam e têm o controle maior da narrativa do filme, da atriz que não é amiga, mas, né, do casal e do diretor, e aí não tem um papel tão grande. E aí tem essas coisas que me incomodaram por esse ponto de vista, assim, mais pessoal, entendeu? E eu acho que esses pontos, assim, eu acho importante trazer, porque eles influenciaram, sim, na questão de quanto que cada personagem gravou, quão relevante foi a história de cada personagem, porque eu acho que o Ray teve uma. Quando a gente vai falar dessa parte final do filme, eu acho que o Ray teve uma participação muito importante, muito boa. Ele realmente foi um legado que teve destaque. Eu acho que, assim, o que não me incomodou tanto na Jennifer é que, tipo assim, todas as cenas que ela participou, ela foi muito pontual, muito boa, cumpriu muito bem o papel. Então, por isso que eu não senti que, nossa, meu Deus, ela não apareceu no filme, não sei o quê. Em todos os momentos chave que ela precisava aparecer, ela apareceu. Só que realmente ela merecia mais. Não é que ela precisava, ela merecia mais, eu acho. No ponto de vista, assim, vendo a franquia como um todo. Mas eu acho que por muito tempo, principalmente pela atuação e pela personagem do primeiro filme, que não é tão benquista, e realmente ela não é tão ótima assim em todos os tempos, a Julie do primeiro filme, meio que a face da franquia se tornou a Helen. Mesmo ela estando morta Sim, desde 97. De uma Entendeu? forma E junta que a Sarah Michelle Gellar é mais popular e várias outras coisas. O que é justo, na minha opinião. sim. muito. Eu acho que a Jennifer, ela é uma atriz fantástica. Tanto é que ela prova isso aqui, porque ela é totalmente profissional. Ela vai e grava a cena dela muito bem novamente, por menor que seja. E realmente ela tá assim, ó, nem aí para os comentários sobre ela e Sarah Michelle, assim, rivalizando, né? Eu acho que ela é muito confiante de si, do talento dela. Eu acho que isso é muito importante para uma atriz. E ela prova isso aqui, né? Por menor que seja o papel, ela tá lá e tá dando o show dela. E sofrendo o body shaming que ela sofreu também na estreia, por causa do vestido que ela foi, aquela coisa ridícula, show de horrores, sabe? Um bando de marmanja falando merda, enfim. Vai ver a cara Mas, dele. Então, assim, pois não é. tem, né? É umas coisas feias, assim, que não tem nem como defender. Não, não mesmo. Mas enfim, agora vamos falar agora da parte final do filme. Acho que a gente já cobriu bastante, assim. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa do resto do filme, a não ser do final, se vocês quiserem falar, pode falar. Antes de eu puxar o final. Não, acho que por mim é isso. Eu acho que um outro ponto que faz parte do final, faz parte do filme como um todo, é a data em que escolheram lançar, né? Lançar em julho foi uma data extremamente burra, Péssimo. na Péssimo. minha. E esse filme, se ele flopar, eu não acho que ele vai flopar a ponto de ser um fracasso, que já não foi no final de semana de estreia. Acho que se pagou, tá ok, mas acho que ele não vai conseguir muito além disso. Se chegar nos 50 milhões, agradeçam, porque eu acho Eu que acho não que passa. chega. Eu acho que chega. Pelo menos sim. Eu acho que talvez sim, mas assim, é uma data muito burra, né? Concorrer com Jurassic World, com o Superman, agora vai estrear Quarteto Fantástico, então assim, é muita burrice. Eu acho que essa diretora, pra mim, assim, ó, o grande problema desse filme tá em Jennifer Kate Robinson, na minha opinião, assim. Eu acho que ela foi muito confiante do que ela tinha pra entregar. Porque realmente, pra você lançar um filme pra concorrer com filmes como Jurassic World, apesar de não ter sido um filme que foi aclamado, é um filme Mas é muito já grande, Blockbuster. gigante. Blockbuster. Superman, meu, você tem que estar muito confiante no seu taco pra você lançar um filme no meio desses filmes. e um E filme ela todo tava picote. muito errada. E assim, a gente olha pra ela, quando eu olho pra ela, sabe qual é a nítida impressão que eu tenho? Que ela não é uma fã da franquia Verão Passado. Ela me parece uma fã de Sarah Michelle Gellar e Ellen Shivers. Pra mim, ela é fã dessa atriz e dessa personagem, e não uma fã da franquia. Porque uma fã da franquia não faria o que ela fez com esse filme, não. Desculpa. Ah, mas muita gente que se diz fãs acaba estragando a franquia porque não sabe trabalhar o filme, não sabe como trazer de volta esses filmes para os anos de hoje, né? Que a gente tá de uma forma digna, que é que a gente vê acontecer com muitos filmes. É como aconteceu com O Exorcista, que sim, Deus. são filmes que Verão é, Passado é uma obra do Exorcista o Demon.
Que são Nossa, filmes que são filmes que a gente considera os clássicos do terror e que, obviamente, a gente gostaria muito de ver remakes, continuações nos dias de hoje, mas que as pessoas que pegam para fazer esses filmes, elas pegam mais pelo possível dinheiro que elas vão ganhar em cima disso do que pelo amor pela franquia e acabam não trabalham com tanto respeito quanto as franquias mereciam ser trabalhadas. Aí entra aquela velha coisa, fã ou hater, né? Porque tu chega uma Sim. hora que tu fica tipo, Uhum, exatamente. bom, e aí eu quero saber de vocês, o que que vocês acharam. Porque assim, né, a gente tem o terceiro ato, o ato final da história, onde, mais uma vez, o filme muda de tom, muda de ritmo, muda, assim, totalmente. Muita gente achou melhor, muita gente achou pior, muita gente acha que elevou o filme, tem gente que achou que deixou ele lá no buraco, assim, já. Queria saber de vocês o que vocês acharam, assim, como um todo, o final, sobre o Ray, a Steve, as cenas finais, a Danica sobreviver, assim, depois de terem mudado, né? Porque, como eu disse, isso foi uma coisa que acrescentaram 1 mês atrás, essa cena. E a cena pós-crédito, depois a gente vai falar por último, né? Obviamente, que é muito importante. Bom, gente, ao meu ver, esse terceiro ato foi bem decepcionante e frustrante. Eu esperava que pelo menos fosse bem desenvolvido até chegar esse momento, só que até então não teve nenhum desenvolvimento. A Steve, para mim, ali ela tá extremamente jogada, com uma motivação incompatível com o enredo da história, assim como o Ray também, né? Que foi uma vítima lá no passado e hoje se tornou agressor. E tem todo esse enredo sobre ele ter sofrido um trauma e ter mudado totalmente a pessoa que ele é. Só que é tão mal aprofundado e tão mal desenvolvido que não faz sentido algum. Isso tem um total de zero desenvolvimento. Até a Julie, eu achei que foi um pouco mais bem desenvolvida, né? Se tornando a professora que lida sobre o trauma e continua seguindo em frente, né? Eu acho que nesse quesito o personagem do Fred ele foi muito jogado ali também, sabe? Escrito só pra poder dar um desfecho pro personagem, poder ter um modo de trazer ele ali para aquele enredo, sem ter que interagir muito com a Julie, né? Já que, pelo visto, eu acho que muito do pessoal deles interferiu ali no filme. Então, pra mim, esse terceiro ato ele foi bem decepcionante. Eu achei que as revelações foram um pouco forçadas. Mesmo eu gostando do fato do Ray se tornar um assassino, eu acho que foi muito mal desenvolvido e merecia muito mais atenção ali no roteiro. E até mesmo poderia ter prolongado um pouco mais o filme. Apesar das 1h40, eu, como a Laura, achei até que fosse mais curto, porque o filme pra mim passou muito rápido. Sim. Mas é isso, gente. bom, assim, o terceiro ato pra mim é muito falho. E eu acho que não é falho por conta da história em si, mas como ela é abordada. O Ray ser o assassino não me incomoda de forma alguma. Eu acho que isso já caminha desde o final do primeiro filme, isso já caminhava, né? Inclusive no segundo filme a gente teria ele assassino, mas a Sony não teve coragem. Que bom, né? Porque assim a gente teve, eu ainda sei que é bem mais divertido do que uma trama sombria do Ray assassino. E acho que trazer isso agora seria muito interessante. Acho que isso foi muito legal, assim, ter essa coragem. Acho que ter coragem de transformar um personagem legado num vilão é uma coisa muito digna, principalmente que Pânico, por exemplo, nunca teve essa coragem. Bom. E olha, eu acho que é corajoso, é ousado, mas tem que ter cuidado, né? E quando a gente olha o cuidado que isso teve, foi zero. Então, a revelação é ruim, a cena final é ruim, o embate entre ele e a Julie é péssimo porque não existe. Então, assim, teria que ter no mínimo uma cena de perseguição entre ele e a Julie, um diálogo melhor e mais estruturado do porquê daquele ódio tão grande de um pelo outro. E quem foi a Julie, né? E não a Ava. Então, assim, tá tudo errado nesse final. Exceto o Racer assassino, isso não me incomoda. Mas a forma como é feita, o mau desenvolvimento, a forma como é revelado, a forma como ele morre, a forma como ele e a Julie se tem esse embate final, que é praticamente zero. E a Danica sobreviver não me incomoda, eu gostaria que ela sobrevivesse, mas acho que teria que ter feito isso com um cuidado maior. O diálogo final é ridículo, é expositivo, é ruim. O filme termina de uma forma péssima, na minha opinião, com aquele final das duas, é muito ruim.
Acho que teria terminado muito mais interessante com a Steve sendo atacada e a gente ter aquele final clássico dos filmes originais. E aí a gente também veria que a Steve tá viva e não precisaria daquele diálogo horroroso do final. As divas estão vivas. Chegou a doer só de reproduzir esse diálogo. Então eu acho que o filme tem um grande erro no final, assim, é um erro gritante e ele decai demais, demais, demais. E não é pelas escolhas, mas é como são feitas. O final, ele realmente concordo com todos que ele é bem falho. Apesar de eu ter gostado de quem são os assassinos, o que foi feito de errado são as motivações e como ele é tratado, né? Porque o filme todo ele vai te levando a acreditar que quem era o assassino era o pastor. E daí tem essa mudança, né, de que na verdade não era o pastor. Gosto desse ponto, mas o resto que foi trabalhado muito mal, muito ruim. Concordo que tinha que ter uma cena de perseguição com o Ray e a Julie. Ia ser muito, muito legal de ter assistido isso. Mas foi um negócio assim tão morno que talvez a gente consiga comparar com a primeira morte de Rainha do Baile lá, de Prom Queen, que não teve emoção nenhuma. Tipo, foi uma merda, tipo, diálogo. Aí a Julie fala, o que você tá esperando? E ela tava falando o que você tava esperando pra Ava atirar nele logo lá. E, tipo assim, foi muito, muito, muito mal aproveitado. Não gostei que a Danica sobreviveu, porque não tinha como ela sobreviver do jeito que foi feito, do jeito que foi trabalhado. Assim como o cara lá de Pânico, que eu sempre... Nossa, ele sobreviver em Pânico 5 e Ele tem Pânico nome, 6. tá, Laura? Eu Tem prefiro nome. nem falar o nome dele, que chega a me arrepiar de ódio desse cara ter sobrevivido 2 vezes. Ele, Tipo assim, não tinha como, gente, não tinha como. Mas Vai eles sobreviver arrumam na um jeito. terceira, hein? Eu não duvido que sobreviva, viu? Vai levar 50 facadas, rasgar a barriga dele, ele vai aparecer no final assim, ai, eu tô muito bem. bom, no 6 é possível ele sobreviver e a Mindy, né? Não tem como defender aquilo lá, não. Não tem. Não tem. Não tem condição. Mas eu adoro o Pânico 6, eu só acho que não faz sentido sobreviverem, né? A coragem que eu sei teve, Pânico 6 não teve. Mas, né? Enfim. Nem tudo, ó. A Laura e o Patrick, eles mexem muito o saco. É que você não acompanha, assim, né? Você vai entender melhor depois. A Laura e o Patrick mexem muito o saco por causa de Pânico 6 porque não mataram ninguém. É verdade. Mas enfim. Só que Mas assim, às alguns vezes. fãs juram que mataram, né? Às vezes a gente tem que Se pensar contar que de 1 até 3 é muito. a gente tem que pensar, às vezes, que alguns filmes de terror, quando tomam uma coragem de fazer certa coisa, vira uma situação tipo Ray. E é aí que eu dou meu gancho pra minha opinião sobre esse final. Bom, que nem o Giovanni e a Laura não me incomodam em nada. Eu gosto de quem são os assassinos do filme. Porque eu já fui, baseado nas resenhas que eu li antes, né, no dia anterior quando saiu, eu já fui meio que sabendo que ia ser um final divisivo, ia ser um final, assim, meio doido, que ia diferenciar de tudo e blá, 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 blá. E eu fui assistir o filme, assim, eu fui sozinho, inclusive, assistir dessa vez, e eu tava meio sozinho mesmo na fileira, só tinha um pouquinho de gente pra lá e tal. E aí eu percebi que, tipo assim, eu fui fazendo meio que uma investigação ao longo do filme. Então, pra mim, tava muito claro que tinha alguma coisa a ver com a Steve. Isso já tava óbvio pra mim. Porque ela era membro do grupo mais deslocada. O membro do grupo que não tava em todas as situações. Ela nunca foi atacada o filme inteiro. Nenhum momento. Por exemplo, a cena do trailer, que seria a cena que não foi apresentada, quando eu vi ela no trailer, eu falei, essa cena é falsa. Eu assisti, eu lembro que eu comentei no grupo, falei, gente, ela não foi atacada, essa cena foi filmada só pra gente não saber, ou, né, seria o final original, vamos dizer. E eu sabia já que era Steve, eu tinha certeza, mas isso não tirou o demérito, não. Eu gostei da atuação dela, da Sarah Pidgeon, ela é uma boa atriz, ela deu conta do recado depois que ela tirou o manto, e depois quando ela fala que tá quente o manto e tal. Gostei essa parte, mas ficou muito óbvio já quando elas foram pro barco, eu falei, é agora que ela vai se revelar. Mas será que vai ficar só nisso?
eu fiquei indo e voltando nisso porque eu acho que o Ray foi apresentado muito tarde na história. Por ele ser um killer e por ele já ter matado quando o filme começou, Uhum. eu acho que ele foi apresentado tarde demais. Claro que a gente já sabia quem que era o Ray e tudo mais, enfim. Mas eu também não desgosto do Ray ser assassino. Eu acho que desde o primeiro filme lá do Billy Blue, eu acho que o Giovanni vai entender o que eu vou falar. Lá do Billy Blue, quando a gente desconfiava, quando ele foi ajudar lá a irmã do cara, do filho do Ben, da filha do Ben Willis, ele já tinha meio, ele era o mais diferente de todos. Ele era o Ray nesse filme, do primeiro filme, o que a Steve é. A deslocada, a mais pobre. Eles têm um espelho entre os dois, entendeu? O Ray do primeiro filme e a Steve desse. Então por isso que eles se identificaram e estão meio que juntos nessa, né? Então, tipo assim, eu gosto dele ter virado assassino, sim. Eu não condeno essa parte. Essa parte pra mim não é o problema. O problema é como o personagem dele se transformou totalmente. Ele. Tudo bem que eu fico feliz de nunca mais ter que ver o Ray, porque ele nunca foi um personagem bom. Sim, Também. é muito bom isso. Só que eu acho que, tipo assim. é, Tem as dicas, tem as pistas ao longo do filme que ele é o assassino, sim. Não é uma coisa que veio do nada. É uma coisa que dá pra esperar, sim. Só que é chocante, mas ao mesmo tempo não é tão satisfatório quanto poderia ser. Mas eu não acho que foi uma coisa que foi um desastre. Pra mim, esse não é o maior problema do filme. Eu acho que é uma coisa meio até refrescante, assim, de ter uma coisa diferente no slasher desse tipo. Agora, embate com a Julie no final foi uma coisa assim que realmente aí eu começo a lembrar daqueles rumores que eles não gravaram junto, porque, tipo assim, ficou muito xoxo aquele confronto. Mas eu fiquei feliz, pelo menos, que não foi a Julie que matou o Ray. Eu acho que isso seria um desserviço. Mesmo, aparentemente, ele se odiando, né, depois de tantos anos. Mas eu fico feliz que, pelo menos, não foi ela que matou. E acho que, assim, adorei a Danica, adorei várias cenas dela. A Madeline Klein é muito boa, ela tem um tom cômico. Que o filme, às vezes, ele não se decide. Ah, eu sou um filme que tô me levando a sério ou não tô? Vários momentos ele oscila entre os dois, então fica meio confuso. Mas a Danica é o alívio cômico do filme, mas eu acho que teria sido melhor e mais impactante se ela não tivesse sobrevivido. Gostei que ela sobreviveu, porque talvez teremos uma sequência, não sei, né? Mas eu acho que teria sido melhor ela não sobrevivido. Achei nada a ver a Steve voltar. Eu acho que realmente aquelas últimas cenas foram filmadas depois, porque o final original era muito fechado, era muito quadrado, era muito sombrio, vamos dizer. E aí eles quiseram acrescentar aquela cena das duas, bem comédia romântica, conversando no final do filme. Até comédia E romântica é menos micosa do que aquela cena. então, The Divas Are Up. E, então, toda aquela coisa que eles quiseram fazer e falar que a Steve tá viva, porque a Steve talvez seja o gancho pro próximo assassino do próximo filme. E aí a gente chega na nossa querida cena pós-crédito, que é uma coisa que eu tô esperando há muito, muito tempo. Eu sou aquela pessoa entusiasta da Brandy, sempre gostei da Brandy. Conheci a Brandy como cantora, na verdade, lá no finalzinho dos anos 90. Então, inclusive, ela tem uma voz linda, maravilhosa. Rainha do R&B. Nossa, a Brandy é, tipo assim, uma voz de anjo. E aí eu fiquei tão feliz, porque assim, todo mundo zoava. Ela não vai aparecer, larga de ser besta, esquece a Brandy, não tem Brandy nenhuma, não tem espaço. E realmente não tinha espaço pra ela no filme. Tanto é que encaixaram uma cena pós-crédito que foi filmada também mês passado. Porque se Mas, você ver o cabelo da Jennifer Love Hewitt, ela tá ruiva. Ela não tá mas, loira. mas se tinha espaço pra uma personagem morta, tinha espaço pra Brandy, pelo amor Mas de ela Deus. Concordo dependia da diretora. super. Vai falando! Habla mesmo. E outra coisa que a gente pode falar antes da cena é que se a gente analisar quando a Tyler é morta, ela já revela que o Ray é o assassino. Porque como que ela... Que também é uma ceninha bem capenga, né? Quando ela diz você. Porque assim, não precisava daquilo ali, né? É. Porque assim, podia ter sido só uma expressão de tipo, oh meu Deus, olha quem é o assassino. Mas não precisava ter dito o você. O você deixa totalmente expositório e revela que é o Ray, porque a Tyler só conhecia a Julie, o Ray, tecnicamente, né, pela história. E o Aí, Milo. A Eva e o Milo. Acabou. Ela já deixou bem claro que era. Por isso que eu não fiquei surpresa com o Ray ser assassino. Não foi uma coisa que, meu Deus, isso é impossível. Não, porque Uhum. várias dicas dão durante o filme.
sabe? Mas enfim, aquela última cena, né, gente? A cena pós-crédito, tão esperada por nós, 5 fãs da Brand no mundo. Ela. Eu gostei, eu achei que foi um fanservice. Eu levei como fanservice total. Pode ser que a ideia da sequência nem tenha sequência, mas se tiver, nem seja isso. Porque eu achei assim, tudo bem, a cena foi um pouquinho brega, meio Pretty Little Liars. Foi, né? Porque, tipo assim, vamos combinar que foi bem engraçadinha. Foi camp, foi camp. Mas eu gostei porque eu pude ver a Brand de novo. Eu acho que a sintonia que a Brand tem com a Jennifer Love Hewitt é muito boa, sempre foi, desde o filme passado. Diferente da sintonia que ela teve com o Fred Prinze Jr. Não, Fred Prinze. Que, né, não Deixa eu foi quase nada. Deixou a desejar. Então, assim, eu gostei. Eu espero que, caso tenha uma sequência, tenha algum tipo de envolvimento, sim, da nossa querida Carla Wilson, né? Que foi, inclusive, a Brand foi muito inteligente colocar no contrato dela pra ela não ser morta, né? Porque naquela época os personagens pretos eram os primeiros a morrer em filmes de terror, então ela foi muito inteligente. Isso é uma Tanto que, coisa que foi, assim, icônico. Oi? tanto que o namorado dela lá, o Tai, é um dos primeiros a morrer. Exato, e aquele personagem é péssimo, pelo menos, né? Eu não gosto. Ele é muito ruim. Mas é isso, eu gostei, assim, o final ele me deixou meio assim, ok. Em geral, assim, eu achei que foi um final bem diferente. Mas, pra mim, ainda não é a pior parte do filme, não é o final. Meu Deus, Não é. tem algo Não. pior que aquilo? A questão do filme, pra mim, é realmente, ele é muito irregular. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ele é mal editado. Então, o final em si, eu achei que pelo menos foi uma coisa um pouco diferente. Apesar de não. As cenas adicionadas, tipo da Danica na praia, que é um filme de pastelão, aquela cena das duas conversando, não tinha que ter, entendeu? Uma cena de sobreviventes, que nem elas tiveram, tem que ser uma cena de sobrevivente logo depois dos ataques. Porque, assim, pra mim, era tão estranha o corte desse filme, a edição, que eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Às vezes acontecia uma cena, aí no outro dia mudava de dia, parecia que tinha passado mais dias do que um dia. Era muito esquisito. A timeline desse filme não faz sentido também. É muito esquisito. É porque eles deixam muito explícito que foi filmado uma parte na Austrália e outra em Los Angeles. Porque dá pra ver nitidamente que é filmado na Austrália e quando não é. Também. E tá muito assim, desregulado, assim, acontece, por exemplo, assim, o ataque final. Quando morre o ex-noivo da Danica, não o primeiro, né? O segundo, Uhum. o querido do Tyler. O Tyler? Não. Ted? Terry. Ted. Quando o Ted morre, e aí com o pai dele lá pendurado, naquela homenagem assim a Pânico também. E aí depois elas vão pro barco. Aí depois, tá, beleza. Aí o barco, aí tem a cena lá depois no bar com a Julie e com o Ray. E depois, quanto tempo passa pra ser aquela reunião das duas no final? Que reunião de sobrevivente em filme de terror, gente, é logo depois que acontece. Não é no dia seguinte, 2 dias depois, quando elas estão comentando que a menina tá viva. Mano, essa parte não E encaixou. como que a Ava descobre que a Danica Ela tá tá viva. viva? E, tipo, não tem. Realmente, não tem uma Não, conexão pula do nenhuma. nada. O Não filme é tem Ah, tão conexão entre as cenas. picotado que às vezes o final acaba, talvez, igual o Gali falou, talvez o final acaba não sendo tão tenebroso assim, de tanto picote que o filme é, porque É você isso que eu já, achei. você já fica, tipo assim, não tem conexão uma coisa com a outra. Essa é mais uma cena que não tem nada a ver com nada. mas a É, cena pode vale pelo filme inteiro. Eu achei incrível, assim. Achei. É total fanservice, mas é um fanservice bem inserido, assim, na minha opinião. E o reencontro da Love com a Brand é fantástico. Acho que elas têm ótima sintonia em cena, como tu mesmo falou. E deixa um gancho muito legal para um próximo filme, né? Que poderia ser focado na Julie e na Carla. Teremos? Talvez não, né? Mas espero eu que tenhamos um novo filme focado na Julie e na Carla. E sem essa diretora, de preferência com outro diretor. Isso que eu ia falar. E e com o retorno da Danica e da Ava como coadjuvantes, como fizeram agora com a Julie, eu espero que no próximo filme elas sejam as coadjuvantes da história e não as protagonistas, porque elas não têm força, na minha opinião, para sustentar mais um filme sozinhas. Não. Acho que elas não têm. Não, esse filme.
Talvez elas não tenham força por conta da edição do filme. Que o filme não Não pra... deixa. Não por elas em si, pelas personagens em si, né? Não, as atrizes fizeram um bom trabalho. Sim, as As atrizes. atrizes foram boas. Isso eu acho que não tá em pauta com ninguém aqui. As Uhum. atrizes foram boas. E a Mas Chase é com a Love Hewitt, né? Elas... química, ótima química. Foi uma química excelente, inclusive. Uhum. Sim. Então, sei lá, gente. Quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto. Tá diminuindo a minha nota. Então vamos pra nota logo antes que diminua mais ainda. Meu Deus. Hã? A gente fez tu pensar em mais defeitos do filme, né? Então, é que, tipo assim, eu não consegui assistir 2 vezes. Eu queria assistir 2 vezes, mas eu tô doente, então não consegui. Mal consegui uma vez, imagina 2. Jura que tu Então, tá não. Oi? anotado essa tosse aí? Eu nem tinha anotado nada que você tava doente. Menino, é que você não viu semana passada. Eu quase perdi meu pulmão aqui ao vivo. Mas tá todo mundo meio assim, né? Essa mudança climática tá Foi babado. Então, tipo assim, eu queria ter assistido mais uma vez antes de gravar o episódio, que nem você fez, mas não deu tempo. Mas tudo bem. Depois, quando sair no streaming, eu assisto. Porque eu queria ver com uma mente um pouco mais tranquila, mais calma, pra ver se eu conseguia levar um pouco menos a sério, levar ele um pouco como uma coisa cômica, que nem às vezes ele se propõe a fazer. Só que, tipo assim, quando eu assisti ele, eu dei uma nota, e eu fui conversando com os amigos e tal. Quanto mais eu converso, mais vai caindo um pouco. Então, assim, hoje eu não consigo dar mais de 6 pra esse filme, e é o máximo que eu consigo dar pra ele. Não dá, assim, tipo, não tem lógica dar uma nota alta pra esse filme, não tem, ele não é ótimo, ele é bom em muitas coisas, mas só. Ele é irregular em quase todas. Então, assim, eu dou no máximo 6 pra ele. Não, mas no máximo 6 não é a nota exata. A gente quer a nota exata, Douglas. Douglas, viado, tá louco? O Eu não sou Douglas que sabonete, o Douglas sabonetava. não. Não. Eu vou deixar com 6 sim, porque talvez quando eu rever esse filme, talvez eu consiga ficar um pouquinho mais tranquilo esses pontos que eu não gosto e consiga apreciar ele mais como uma coisa individual, assim, sabe? Então eu vou deixar 6 sim. Eu dou 5 de 10. Eu dou 6. Desculpa, pode Nada, falar. pode falar. Desculpa. Eu dou 6, mas pelo valor. Essa nota 6, ela é um pouco por eu ser muito fã da franquia, um pouco justamente por eu ser fã da franquia também. Então, assim, não sei se me entendem. Por eu ser muito fã, eu amei ver a Jennifer Love Hewitt de volta no cinema. Mas ele não é um filme 6, entendi. Eu amei ver ela de volta, amei que foi a primeira vez que eu vi ela na tela do cinema. Gostei muito das referências, gostei muito da fotografia, daquela cena inicial, da trilha sonora do começo, até depois a trilha sonora também vai decaindo junto com o filme, que é bizarro. Mas ao mesmo tempo, por ser muito fã da franquia e por esperar muito mais, a minha nota também é 6. Então, assim, é um 6 meio termo, porque eu assisti 2 vezes. Se eu tivesse assistido só a primeira, a minha nota seria ainda menor. Então, pra mim, é um filme totalmente irregular, decepciona muito quem é fã e acho que não vai fisgar aí uma nova geração também. Bom, gente, eu concordo muito com a Laura. Eu acho que minha nota é 5 também. Pra mim é um filme médio. Médio pra baixo. É isso aí. Exatamente, eu acho que não vai fisgar. Se a intenção foi criar novos fãs, que nem Halloween, Pânico, conseguiram Premonição, nem se fala, então esse infelizmente não fisgou ninguém, não. O gancho do pescador estava enferrujado. Não estava molado. Nem os fãs antigos que dirá conquistar novos. Né? Realmente, eu acho que, né, a diretora não. E esse filme era. A história do filme tinha outro roteirista no meio. Não sei se você acompanhou. E essa roteirista saiu e entrou a Jennifer com esse carinha aí que ajudou ela, que eu não lembro o nome. Seria bem mais interessante. Era a primeira roteirista, né? Ela tinha. Era outra história, sim. Mas é isso. sabe o bom desse filme que eu acho que faz a gente olhar pra Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado com um pouquinho menos de ódio. Aí não. Coragem, esse é terrível. Nossa senhora, esse não dá nem pra achar divertido, sério. Terrível. Eu não Deus trouxe volta pra essa papelada.
Bom, gente, então é isso. A gente encerrou mais um episódio. Aí deixando claro também que esse filme toca uma música maravilhosa nos créditos finais, que é Summer Forever, da minha nova diva Addison Rae. É isso, eu só quis fazer essa propaganda pra ela. Deem um streaming pra ela, porque essa música é muito boa. E casou perfeitamente com o filme. Enfim, Giovanni, eu quero agradecer em nome de todos aqui, pela Laura e do Patrick. A sua participação foi muito bom, espero que você tenha gostado também. Obrigado. E se você quiser divulgar sua página aí, é o arroba pro pessoal seguir no Insta, fica à vontade. De franquia Verão Passado. Como eu tinha explicado lá no começo, a gente iniciou a página em 2023, eu sou o principal ADM. E a gente traz aí bastante curiosidades dos filmes originais, até do terceiro filme que todo mundo odeia, né? Mas enfim, faz parte, tá aí. A série, que também é desastrosa. Nossa, é verdade, a gente nem falou da série, de horrível. Então, assim, a minha franquia é muito irregular, coitada, né? Mas ela tem fãs, então, assim, eu particularmente sou muito fã. Amo a franquia, então quem quiser curtir, seguir a página lá é Fã Clube Franquia Verão Passado. Fala um pouquinho sobre os antigos e muito sobre esse novo agora, porque tá em alta, né? Então a gente tem que fazer aí um hype nesse filme para poder ver se garante uma sequência. E foi um prazer, eu adorei participar. Muito obrigado pelo convite. Que bom, então. Bom, gente, então sigam ele aí nas redes sociais e também, obviamente, sigam a gente, @pode horrorizar. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, sigam a gente no Spotify, em todas as outras redes sociais também, Pode Horrorizar com Demudo. E ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com algum episódio que a gente vai decidir. E, e é isso. Misterioso. Misterioso, a gente decide em cima da hora, mas tudo certo. Beleza, gente? Então, obrigado, boa noite e até mais. E vão assistir o filme no cinema pra pelo menos dar uma bilheteria boa e, quem sabe, vir uma sequência menos irregular, porque a palavra certa desse filme é. Todo mundo concorda, que filme irregular. Total. Tchau, galera. Gente, boa Um noite. beijo.